Essas leis começaram a se tornar algo tão firmes no meio do povo que começou a ser equiparada com as leis de Moisés, ou seja, com as escrituras sagradas. E era justamente por causa dessas leis que Jesus Cristo tinha tanto choque com muitos fariseus. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje vamos falar sobre a diferença entre fariseus e saduceus. Provavelmente, durante as tuas meditações, você já deve ter ouvido falar sobre esses dois grandes grupos religiosos. Então, quem eram os fariseus e quem eram os saduceus? Assista o vídeo até o final. Se você gostar desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal. Se você já é inscrito, então dá aquela força no like aqui no vídeo para hypar o vídeo. Então, bora lá para o vídeo. A primeira diferença entre os saduceus e os fariseus é que os saduceus, eles não acreditavam em nada sobrenatural. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. A terceira coisa, os saduceus não acreditavam nos restantes livros das Escrituras Sagradas, exceto o Pentateuco. Quer dizer, os 5 primeiros livros das Escrituras Sagradas escritos por Moisés. A quarta diferença é que os saduceus eram muito influentes na política naquela altura, eram muito influentes na política naquela altura, e eram as pessoas ou o grupo que guardava o templo de Jerusalém. A quinta diferença é que os saduceus não acreditavam em anjos espíritos. Bem, quanto aos fariseus, os fariseus surgiram durante o exílio da Babilônia. E, naquela altura, o povo de Israel tinha 3 coisas importantes que faziam parte da sua identidade. A primeira coisa é a sua terra, a segunda coisa é a monarquia de Davi e a terceira coisa é a lei de Moisés. Mas durante o exílio da Babilônia, o povo de Israel perdeu 2 dessas 3 coisas importantes, que é a sua terra e a monarquia de Davi. Então, durante o exílio, o povo de Israel restou apenas com a lei de Moisés. E os fariseus, eles surgiram exatamente nesse período do exílio da Babilônia. Eles eram postos como os defensores da lei de Moisés. Diferente dos saduceus, os fariseus não acreditavam apenas no Pentateuco, mas acreditavam no Pentateuco e no restante livro das Sagradas Escrituras. A segunda diferença, diferente dos saduceus, os fariseus acreditavam em espíritos e anjos. E a terceira diferença, mais uma vez diferente dos saduceus, os fariseus acreditavam na ressurreição. Você se lembra quando o apóstolo Paulo estava a ser julgado, isso no livro de Atos? No tribunal havia 2 grupos, que eram o grupo dos saduceus e o grupo dos fariseus. E o apóstolo Paulo, ao apresentar o motivo pela qual ele estava sendo julgado, que era a ressurreição, ali os 2 grandes grupos se dividiram. Os fariseus ficaram ao lado do Paulo, porque defendia o que para eles era bíblico e vinda do Senhor, e os saduceus ficaram do outro lado, porque eles não acreditavam na ressurreição. Então, o apóstolo Paulo, usando isso de forma sábia, ele conseguiu, naquele momento, separar ali esses 2 grandes grupos e, assim, retardar o seu julgamento. A quarta diferença, mais uma vez, diferente dos saduceus, os fariseus acreditavam em coisas sobrenaturais. E a quinta e a última diferença é que o povo de Israel havia uma altura em que o paganismo grego estava a influenciar o povo de Israel. Então, para evitar essa influência do paganismo grego ao povo israelita, os fariseus criaram algumas leis para dirigir o povo de Israel. Mas, porém, essas leis, durante o tempo, quanto mais o tempo foi passando, essas leis começaram a se tornar algo tão firmes no meio do povo que começou a ser equiparada com as leis de Moisés, ou seja, com as escrituras sagradas. E era justamente por causa dessas leis que Jesus Cristo tinha tanto choque com muitos fariseus. E essas leis
que eles criaram naquela altura são as tradições orais. Então, a maioria dos conflitos entre os fariseus e Jesus Cristo naquela altura era justamente por causa dessas tradições orais, que eram as leis que eles haviam criado para proteger o povo. E vê que não era de má intenção que eles haviam criado isso, mas porém trouxe uma bagunça, porque começou a ser equiparado com as Sagradas Escrituras. E aí, você sabia disso? Então, se tiver mais umas outras diferenças, deixa aqui nos comentários que eu vou ler.